Olá, muita saúde e paz para você. Feliz Páscoa. Estamos no segundo domingo da Páscoa. O evangelho de hoje é João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois, Jesus disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste, porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela se cumpra em nossas vidas, em nosso favor. E que hoje eu e você possamos contemplar essa bondade de Jesus, essa misericórdia de Jesus, de dar aos discípulos, primeiro, a paz. Quer dizer, se dar aos discípulos, porque a paz é a presença de Jesus. E o homem só terá paz quando Deus estiver no centro da sua existência. Enquanto nós não permitirmos que Jesus seja o centro da nossa vida, a presença real em nossa vida, nós nunca vamos ter a paz verdadeira. Podemos ter alguns sinais de pacificação, mas nunca a paz. Porque a paz e a pessoa de Jesus se identificam. A paz é a presença da pessoa de Jesus. E quando ele diz a paz esteja convosco, é como se ele diz: "Eu estou aqui com vocês." Né? E quando ele repete: "Como o Pai me enviou, eu também vos envio." Esse envio dado aos apóstolos, né, dado aos discípulos, é também uma missão que é dada a todo batizado. Todo batizado tem a missão, a obrigação de anunciar Jesus. Primeiro, pela própria vida. Segundo, se for necessário, com as palavras. Já dizia São Francisco, né? Depois de ter dito isto, Jesus faz um gesto lindo e poderoso. Jesus sopra sobre os discípulos. Lembremos que lá na criação, Deus fez o homem de barro e soprou sobre o homem e deu ao homem a condição de ser vivente. Aqui, Jesus aparece aos discípulos e diz, e sopra sobre eles e diz: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, eles serão perdoados. Aqueles aos quais não perdoados, não lhes serão perdoados." Veja que Jesus dá essa missão específica aos seus enviados, aos seus apóstolos. E essa é a missão da igreja, de dar o perdão aos pecadores, mas também de reter o perdão, de não dar o perdão, porque se não houver conversão, não pode ser conferido a misericórdia, porque a não
o não acolhimento do perdão impede de perdoar. Veja que quando Tomé, não estando entre eles, diz que só acreditaria vendo e tocando, é a tentação de todo homem, de querer reduzir a sua fé ao que vê e ao que toca. Por isso é muito mais fácil colocar as coisas e as pessoas no centro das nossas vidas. Mas eis que hoje essa palavra vem nos lembrar. Bem-aventurado, felizes são aqueles que creram sem ter visto. E quando Santo Tomé diz para Jesus, meu Senhor e meu Deus, na verdade, essa deve ser a profissão de fé que todos os dias devemos fazer. Meu Senhor e meu Deus. Fica conosco. Renova em nós o Espírito Santo. Veja bem que quando Jesus aparece 8 dias depois, Jesus logo diz, né? Põe o teu dedo aqui e toca em mim. E Tomé, então, tem essa chance de poder professar a sua fé. O último detalhe desse evangelho é quando João diz que muitos outros milagres Jesus fez, mas que não estão escritos neste livro. Mas os que estão aqui é exatamente para crer e obedecer o que Jesus nos disse. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos santifique, nos dê a graça de crer não só pelo que vemos, mas sim pela certeza de que Deus nos fala a verdade e é a própria verdade. Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você. Feliz Páscoa!